Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. Pedimos desculpas hoje, em essa edição do Gotas de Esperança, tivemos um probleminha aqui de internet. Estamos usando a internet de dados móveis do celular, mas vamos fazer as nossas reflexões de hoje. Sejam todos bem-vindos a esse Gotas de Esperança de número 42. Estamos felizes de receber vocês aqui e vamos hoje fazer a nossa reflexão acerca da mensagem do livro Pérolas de Luz, de Emmanuel, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel hoje nos traz um presente, que é ao mesmo tempo uma reflexão acerca da nossa atitude frente às dificuldades do dia a dia. Nós sabemos que a vida no mundo físico, na dimensão física, ela exige de cada um de nós um esforço para fazer frente às dificuldades enfrentadas na nossa jornada terrena. E um desses esforços, segundo Emmanuel, mais difícil é exatamente o perdão. Então, o capítulo que ele nos traz hoje diz assim: mais fácil sofrer, difícil é perdoar. É interessante isso, né? Mais fácil sofrer, difícil é perdoar. Isso é muito interessante, porque não é à toa que a lição do perdão deixada por Jesus foi exatamente a última, já de braços abertos na cruz, né? Ele nos legou a lição do perdão. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós trouxemos aqui no livro Momentos de Paz, lá no capítulo 14, uma mensagem de Emmanuel sobre essa questão do perdão. Nós trouxemos aqui essa mensagem para que a gente possa refletir nessa tarde de hoje. Diz Emmanuel lá nesse livro, Momentos de Luz, a mensagem chama Desculpa Sempre. Diz ele assim: não condenes, desculpa, esquece toda ofensa. Isso é fundamental. Mas o esquecer que Emmanuel está dizendo aqui não é o esquecer na memória, não. O fato aconteceu, o fato foi registrado, o fato ficou na memória tanto de quem ofendeu quanto do ofendido. Mas o que Emmanuel está querendo dizer aqui é que nós temos que transmutar essa memória, transformar essa memória de espinho em flor. Isso é que é fundamental. Retirando toda a mágoa, todo o ressentimento. E nós só conseguimos fazer isso através do perdão genuíno, que compreende as circunstâncias em que o fato se deu. Tanto que ele diz assim: não precisas punir quem já sofre por si. Olha aí. Não precisas punir quem já sofre por si. Porque, segundo Emmanuel, quem te fere ou te espanca já tem a dor da culpa. E como é que nós vamos nos arvorar em juízes quando não temos todas as informações? Quem tem todas as informações é o Pai, é o Criador. Ele sim tem as condições de ajuizar o que se passa no íntimo de cada um de nós. Então é fundamental compreendermos isso. Por quê? Porque se entendemos isso, nós já brotará, vamos dizer assim, em nosso coração, esse sentimento após a compreensão da compaixão, porque a compaixão nasce da compreensão. Diz ainda Emmanuel: quem prejudica aos outros dilapida a si mesmo.
Então nós não temos que desejar mal a ninguém que porventura, num momento de desatino, tenha nos trazido algum malefício. Não devemos cultivar isso. O que nós devemos buscar fazer é trabalhar essas questões dentro de nós e, ao perdoarmos, nós estamos dando a condição do outro de reconhecer o próprio equívoco. Ao perdoarmos, nós estamos nos libertando e, ao mesmo tempo, oferecendo ao outro a condição de não adoecer com a culpa. Então, na verdade, o perdão ele tem dupla finalidade. Ele nos liberta e dá a condição para o outro também se libertar. Se libertar do remorso, se libertar da culpabilidade, porque depois, quando a poeira baixa, as pessoas põem a cabeça, como diz no travesseiro, e refletem. E aí, qual é a nossa atitude, então, diante dessa situação? Continue, Emmanuel. Ora e ajuda em silêncio a quem te bate ou humilha. Então, a oração e o silêncio para que não haja o revide. Porque se revidamos, nós estamos retornando ao outro ou entrando na faixa de vibração do agressor. O revide nos torna semelhante àquele que nos agride. É como se o outro me oferecesse um copo de veneno e eu aceitasse. Nós dois, tanto quem ofende quanto o ofendido, quando revida, estão tomando do mesmo veneno. E é fundamental nós refletirmos sobre isso, para que a gente não incorra nessa situação. Para expiar os erros, essa frase final de Emmanuel é profundíssima. Para expiar os erros, bastar-nos-á viver. Nós não temos que nos preocupar com aquele que se transformou em espinho ou instrutor do nosso cotidiano. Porque tem isso, né? Os nossos ofensores, em verdade, segundo o próprio Emmanuel, eles são instrutores do nosso cotidiano. Eles nos auxiliam a perceber quem de fato nós somos. Porque é na reação que a gente se mostra. No momento da ofensa, aquilo que nos vem, o ímpeto que nos vem, se tivermos a serenidade, por isso o silêncio, né? E a oração, para não entrarmos nas faixas do revide, observaremos ainda as nossas tendências. E observando as nossas tendências, saberemos aquilo que temos que trabalhar ainda em nós. A agressividade, a própria maledicência, isso tudo são coisas que se evidenciam em nós através da ofensa. Então o ofensor, ele passa, aos nossos olhos, nós deveríamos agradecê-lo por mostrar ainda quantas fragilidades nós temos. E o Emmanuel diz o seguinte: ora, silencia e ora por ele. Por quê? Para expiar os erros, bastar-nos-á viver. A própria vida se encarregará de ensinar aquele irmão como se comportar junto àqueles que o Pai lhes confiou para traçar a sua jornada. E essa visão, esse entendimento que Emmanuel nos traz aqui, ele não é fácil, gente. Por isso que ele disse que sofrer, né? A frase lá, mais fácil sofrer, difícil é perdoar. Compreender isso faz toda a diferença. Porque aí nós vamos nos aplicar com determinação, com disposição, para que a gente possa, de fato, harmonizar aquela situação. E não podemos descurar do efeito da oração. A oração tem um potencial extraordinário. Porque quando oramos, expandimos o nosso campo psíquico, energético, em sintonia com o mais alto. E esse campo psíquico-energético abraça o irmão em desalinho. Envolve, penetra dentro da psicosfera do outro,
e vai como que dissolvendo aqueles dardos, né? Se nós tivéssemos a capacidade de perceber naquele momento de uma discussão, de uma ofensa, de um companheiro colérico contra nós, nós veríamos como se fosse dardos de cor escura, sendo endereçados a nós. E se nós nos mantivermos nessa atmosfera, nessa psicosfera de harmonia, esses dardos não nos afetarão. Eu costumo dizer que é como se fosse um presente de grego que estivesse sendo nos oferecido. E nós simplesmente agradecemos e pedimos para o companheiro retornar com o seu presente. Ao mesmo tempo, essa harmonia que conquistamos com o silêncio desarma o agressor. Por não encontrar resistência em nós, ele começa a perder força, a enfraquecer a sua agressividade, como quando a gente desliga um ventilador, que a hélice começa a rodar devagar, a sua agressividade começa a se desfazer, mediante a nossa harmonia, claro, com a sintonia, né? Com o plano superior em oração. Então, naquele momento, a gente se torna um pacificador. Porque a paz, ela tem validade em nós, mas ela tem muito mais validade quando nós somos a expressão dela e harmonizamos o ambiente ao nosso redor. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados pacificadores. E aí, eu trouxe aqui do livro Evangelho de Chico Xavier, uma reflexão do próprio Chico, quando ele estava encarnado. Lá no capítulo 181, são aforismos, pequenos capítulos, né? Esse livro foi escrito pelo irmão Carlos Bacelli, lá de Uberaba, que conviveu mais difícil. E o Chico disse o seguinte, no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar existe um esforço de autossuperação muito grande. Porque, gente, perdoar significa que a gente está abrindo mão de ter razão. E tudo que o ego, gerador do egoísmo, não quer é deixar de ter razão. Por isso que é um esforço muito grande. A gente gasta uma energia mental e emocional muito grande. E esse é o verdadeiro bom combate que Paulo de Tarso nos traz, né? Aliás, o único combate justificado, que é aquele combate conosco mesmo. Prossegue o Chico. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. A gente se desagrilhoa, a gente se liberta. Quem perdoa se liberta daquele momento infeliz e segue adiante. Creio que por este motivo a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. É daqui que nós extraímos a nossa fala no início, né? Foi a derradeira lição do Mestre. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha a compreensão de Jesus. Por isso que falamos que o perdão, ele nasce da compaixão, e a compaixão nasce da compreensão. Jesus sabia da infância espiritual que nós estávamos naquela época. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referira ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu e perdoou como ele. Gente, ele era o Cristo planetário. Não tinha nada kármico. Aliás, era a encarnação dele, não era nem reencarnação, era encarnação. Emmanuel diz que os sistemas que Jesus passou em termos de evolução, os sóis, os sistemas solares, já não existem mais. São poeira que rolam no cosmos, poeira cósmica. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer,
ele saberá administrar a sua vida. Olha aí a importância, embora seja difícil, mas vale a pena investirmos no perdão. E de quebra ainda é um processo, de quebra assim, uma quebra, vamos dizer assim, um aspecto importante, ainda é uma medicação da alma, que traduz depois em medicação do espírito. Né? E aí nós trouxemos aqui também do Chico, uma entrevista concedida a Salvador Gentili e Elias Barbosa, lá na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, doutor Elias Barbosa, grande amigo do Chico, já desencarnado, e o Salvador Gentili também. E aí, numa entrevista com o Chico, onde Emmanuel respondia, a identificação dos dois era tão grande que a gente não sabia quem era quem na hora que estava falando. E aí eles fizeram uma pergunta para o Chico. Ao transmitir, caro Chico, sua mensagem final aos irmãos de fala castelhana, Chico estava falando para os irmãos de fala espanhola, né? Da Espanha. Rogamos-lhe a gentileza de narrar-nos um dos inúmeros fatos mediúnicos que os sensibilizaram no correr das suas 4 décadas de tarefas ininterruptas de mediunidade com Jesus. Naquele momento estava sendo comemorado 40 anos de trabalho mediúnico do Chico. Tinha 40 anos. E ele começou com 17 anos. Provavelmente, ele nasceu em 1910, né? Então ele começou em 1927, eram 40 anos. Essa entrevista deve ter ocorrido ali pelos idos de 1967, né? Aí o Chico, ou Emmanuel, disse o seguinte, narrou uma experiência. Das experiências de nossa tarefa mediúnica, citaremos uma delas, para nós inesquecível. Nos arredores de Pedro Leopoldo, há anos passados, certa viúva viu o corpo de um filho assassinado, chegando repentinamente à casa. Desde então chorava, sem consolo. O irmão homicida fugira logo após o delito, e a sofredora senhora ignorava até mesmo porque o rapaz, que era seu filho, perdera tão desastradamente a vida. Agravando-se-lhe os padecimentos morais, uma nossa amiga já desencarnada, Dona Joaninha Gomes, convidou-nos a ir em sua companhia, partilhar um ligeiro culto do Evangelho com a viúva enlutada. A desditosa mãe acolheu-nos com bondade, e logo após, em círculo de 5 pessoas, entregamo-nos à oração. Aberto em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, caiu-nos sob os olhos o item 14 do capítulo 10, intitulado Perdão das Ofensas. Ia de minha parte começar a leitura, quando alguém bateu à porta. Pausamos na atividade espiritual, enquanto a dona da casa foi atender. Tratava-se de um viajante maltrapilho, positivamente um mendigo, alegando fome e cansaço. Pedia um prato de alimento e um cobertor. A viúva fê-lo entrar com gentileza, a pedir-lhe alguns momentos de espera. O homem acomodou-se num banco e iniciamos a leitura. Imediatamente depois disso, comentamos a lição de modo geral. Um dos assistentes perguntou à dona da casa se ela havia desculpado o infeliz que lhe havia morto o filho querido, cujo nome passou, na conversação, a ser por várias vezes pronunciado. A viúva asseverou que o Evangelho, pelo menos, lhe determinava perdoar. Foi então que o recém-chegado e desconhecido exclamou para a nossa anfitriã: "Pois a senhora é mãe do morto?" E trêmulo acrescentou que ele mesmo era o assassino, passando a chorar e a pedir de joelhos. A viúva, igualmente em pranto, avançou maternalmente para ele e falou: "Não me peça perdão, meu filho, que eu também sou uma pobre pecadora. Roguemos a Deus para que nos perdoe."
Em seguida trouxe-lhe um prato bem feito e o agasalho de que o desconhecido necessitava. Ele, entretanto, transformado, saiu do culto do Evangelho conosco e foi se entregar à justiça. No dia imediato, Joaninha Gomes e eu voltamos ao lado da generosa senhora e ela nos contou, edificada, que durante a noite sonhara com o filho que havia sido morto, a dizer-lhe que ele mesmo, a vítima, trouxera o ofensor ao seu regaço de mãe, para que ela o auxiliasse com bondade e socorro, entendimento e perdão. Que maravilha essa lição, meus irmãos. Como o perdão transforma o ofendido e o ofensor. Somente um amor desse, de uma criatura como essa, de uma mãe doída pela morte do filho, mas somente uma criatura com um coração generoso desse poderia abrigar nesse coração o assassino do próprio filho. E veja que o gesto dela levou esse irmão a se desvencilhar da culpa, do remorso que estava lhe corroendo. E como? Entregando-se à justiça. E ao fazer isso, certamente, abriu um caminho novo, nova perspectiva na sua trajetória espiritual. Não deixando para vidas futuras, mas nessa mesma. Porque sabemos, pelas obras de André Luiz, os malefícios que a culpa e o remorso trazem para o espírito quando ele desencarna. Então, meus amigos, se temos algo contra alguém, se alguém tem algo contra você, vamos nos harmonizar. Vamos seguir a proposta de Jesus que dizia: harmoniza-te, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto ele ainda está no teu caminho. Muita paz, saúde e alegria a todos. Agradecemos a todos pela visita. Hoje estamos assim impossibilitados, em razão da correria, de ver os nossos companheiros aí que estão nos assistindo. Mas, quinta-feira, estaremos aqui novamente reunidos em nome do Cristo, com mais um Gotas de Esperança, com a graça de Deus. Paz, saúde e alegria a todos, meus irmãos. Deus nos abençoe.